95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. Horas e 1 minuto, bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 25 de março de 2021. Você vai ter comentários do Marcelo Marçaioli, advogado, professor universitário, do empresário Nicolau Obeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, e a participação do empresário Paulo Mendes, presidente do Grupo Empresarial Mendes, que atua aqui na Baixada Santista. Você, ouvinte, participa, você é desse time de comentaristas do Jornal da Manhã, da Jovem Pan Santos. Você manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Vou começar conversando com o Paulo Mendes, a gente vai conversar com ele durante todo o programa, presidente do Grupo Mendes, empresário. Bom dia, empresário. Bom dia, Paulo. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente, não. Bom dia, Paulo. A palavra presidente nesses dias está um pouco desgastada, né? É verdade. Mas é desgastada politicamente. Empresarialmente está muito complicado, né? O lockdown, as medidas de restrição social abalaram profundamente a economia brasileira, tomou um tombo a economia brasileira, tomou um tombo a economia mundial. O Grupo Mendes atua em 3 setores principais, né? Até a Jovem Pan atua até na comunicação, mas hotelaria, construção civil e shopping. Vamos começar com a construção civil, que foi atingida pelo lockdown. Como está? Olha, dessa vez, diferente da anterior, a gente está sendo impedido de trabalhar por um decreto municipal, e esse decreto foi, de alguma forma, unificado por toda a região, pelas outras prefeituras aqui da nossa região. Não estou dizendo que eu sou contra, né, essa medida, né, mas ela está sendo muito mais restritiva do que na vez anterior. De alguma forma, eu vejo que também essa onda está sendo muito mais forte do que a primeira onda que nós tivemos no ano passado. Eu acho que, de alguma forma, eu concordo que a gente tem que tomar e tem que aceitar algumas medidas mais restritivas. O que a gente precisa fazer, de alguma forma, é que esse momento passe o mais rápido possível. É um momento duro. Nós começamos a edição de terça-feira com uma mensagem de um engenheiro que trabalha na construção civil, nosso ouvinte, engenheiro Edson, e ele falando da dificuldade de contar, de relatar, de comunicar os funcionários da obra, mais de 50 funcionários numa obra em Guarujá, da interrupção. Porque às vezes aquela interrupção representa a falta de comida na casa do funcionário à noite. A interrupção que ele ia comunicar na segunda-feira. Foi segunda-feira que ia começar na terça-feira o lockdown. E a construção civil tem essa característica. Alguns profissionais da construção civil ganham durante o dia o sustento da família deles à noite, não é? Não, isso acontece com a construção, mas eu acho que acontece com diversos outros segmentos na economia. O que a gente está vivendo hoje nesse segmento da construção, a gente já viveu, né? Eu acho que o Brasil já viveu nos outros segmentos. Na outra vez, o auxílio por parte do governo federal ele foi um pouco mais intenso do que está acontecendo agora, né? Então, a repercussão do fechamento talvez tenha sido mais branda. Agora, dependendo do tempo que se tiver fechado, de fato, isso que você falou vai acontecer, né? Na outra vez, houve o auxílio emergencial de R$600, de uma forma mais ampla,
e principalmente para os empresários a suspensão do contrato de trabalho. O auxílio emergencial que foi aprovado agora é um número bem inferior ao ano passado, escalonado 150, 250, 300 reais, e a suspensão do contrato de trabalho por enquanto não veio, e eu acredito, infelizmente, que talvez não venha, né? E isso vai fazer com que a economia, de uma forma geral, sofra bastante. Então, o que a gente está falando atinge principalmente o profissional autônomo, como você falou, e o profissional que tem o vínculo empregatício não acontece isso. Mas o nosso comentarista de economia, o professor Adalto, no começo do ano, ele falou que para o empresário a situação agora era pior, porque ele, além de não ter a suspensão, ele tem que pagar o que ele ficou devendo do ano passado, né? Eu acho que é pior para os dois, né? Os empresários, de forma geral, estavam esperando, eu acredito que ainda continuam com uma esperança que haja a suspensão do contrato de trabalho, né? E no primeiro momento, o que eu acredito que todo mundo tenha feito, tenha colocado os seus colaboradores de férias. Férias não ultrapassa 30 dias, caso ele tenha saldo para isso. A segunda medida, infelizmente, né, e eu não concordo com ela, mas de alguma forma é inevitável, é o desligamento do funcionário. Então, vai acarretar em prejuízo para o colaborador também, né? Independente do auxílio, a suspensão do contrato de trabalho acaba afetando, infelizmente, o colaborador. O secretário de governo da Prefeitura de Santos disse que conversou nessa semana com os empresários da construção civil, representados pela diretoria da Secob, a Associação dos Empresários da Construção, e que eles estão vendo isso. E a expectativa é de que isso não seja prorrogado, né? Pro caso da construção, eu acredito que não. Eu acredito que deva ficar nesses 15 dias. Mas eu estou falando de uma forma mais ampla. O comércio, a gente já está 3 semanas fechado. Eu acredito que vai se estender, diferentemente da restrição da construção. E essa outra, né, categoria, comércio, restaurante, bar, né, esse pessoal todo que até fevereiro podia abrir e agora está restringido, está proibido de funcionar, esses funcionários vão sofrer consideravelmente. Bom, nós temos entre os nossos comentaristas o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, Nicolau Obeide, e o comércio sofre duramente com essas restrições, né, Nicolau? Bom dia. Conexão do Nicolau, talvez ele não tenha escutado. Nós temos também entre os comentaristas dessa quinta-feira o Marcelo Marsaioli, que é advogado, que é professor universitário, e a Baixada Santista registrou ontem 355 novos casos de Covid-19, com 34 mortes. Uma dessas mortes é a do médico cardiologista César Conforte, que tem uma longa carreira aqui na saúde da Baixada Santista, que foi vice-presidente do Santos também, e que morreu no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. É mais uma vítima da Covid-19. Bom dia, Marcelo Marsaioli. Bom dia, temos aí hoje uma trinca de Paulos na bancada, né? Uma trinca. Normalmente é uma trinca de Marcelos, é mais comum, mas Paulos eu nunca tinha visto, primeira vez. Então, bom dia a você, Paulo Schiff, Paulo Andrade, Paulo Mendes, grande empresário da nossa cidade aí. E, Paulo, o Conforte era um grande amigo, eu fiquei muito triste ontem. Eu vim acompanhando essa internação dele há quase 2 meses inteiros. Ele realmente teve muitas complicações, estava num processo de diálise causado aí pelo final desse tratamento de Covid, muito difícil. E era uma pessoa muito capaz, além de ter atuado no Santos Futebol Clube, né? Mas na cardiologia, na Santa Casa, fez o nome. Perdemos mais um amigo, perdemos mais uma pessoa. E o Brasil vive aí os seus piores dias, apesar... a gente já viu até uma mudança de tom nos discursos do governo, o que é bom, que a gente precisa, uma mudança de tom. Mas o Brasil está vivendo aí dias realmente meio... macabros, se a gente pode dizer. 301 mil mortos é a cifra
total, mas eu acho que os 2.200 por dia, que foi ontem, 2.200, sem contar ainda o Amapá, e sem contar, mas acho que 2 estados que não conseguiram registro pela mudança de critério do Ministério da Saúde, é um número muito expressivo. A gente realmente não vê outra solução, senão a gente se distanciar, ficar em casa, e finalmente o Ministério da Saúde começou as campanhas na televisão. Finalmente começamos aí com as campanhas muito focadas na vacinação. A campanha, acho que tem 30 ou 40 segundos, durante meio segundo ela fala do uso de máscara e de gel, mas já é alguma coisa, meio segundo é melhor que nada. Eu acredito que ela vai melhorar ainda mais porque o Marcelo Queiroga, como médico, ele é focado sim também em distanciamento, em cuidados. Então, muita fé no novo ministro da Saúde, esperamos que ele consiga fazer um bom trabalho. Nós vamos conversar agora, às 7h11, com o secretário estadual do governo Dória, do governo de São Paulo, de Logística e Transportes, o João Ottaviano, que é João Octaviano, né? Tem o C antes do T do João Ottaviano. O assunto é a suspensão da Operação Descida. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Estamos aí a bordo justamente dessa novidade, que é a suspensão da Operação Descida nesse período da fase emergencial. A suspensão da Operação Descida é um pedido dos prefeitos da Baixada para evitar o que aconteceu em outros feriados, inclusive no ano passado, quando a Prefeitura de São Paulo também decretou feriado, o que aconteceu em janeiro desse ano também, de um grande fluxo de motoristas da capital, da Grande São Paulo e também do interior para a Baixada Santista. É uma decisão política, uma decisão sanitária, não é, secretário? Exatamente, é uma decisão que visa criar as condições aí de evitar um afluxo de turistas para a Baixada nesse momento, Baixada em lockdown, todas as estruturas de vigilância sanitária atentas. Então, o governo do estado entendeu que era um momento de suspender a Operação Descida, de maneira que você não crie condições de estímulo às pessoas para irem para o litoral nesse momento. Não é um momento de férias, não é um momento de festa, não é um momento de celebração. É um momento de isolamento, é um momento de combater a propagação do vírus. E, com isso, nós pretendemos fazer com que haja uma diminuição do volume de veículos rumo à Baixada Santista. A suspensão da Operação Descida vai nesse sentido. Antes do feriado de 25 de janeiro da capital, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o diretor-geral da Agência de Transportes de São Paulo, Milton Persoli. E, na época, a gente conversou com ele isso. Ele explicou que a Operação Descida era uma decisão técnica e nós dizíamos para ele, mas tem que ter uma decisão política e sanitária. Agora veio a decisão política. O motivo foi o pedido dos prefeitos da Baixada, secretário? O motivo é o agravamento do quadro, né? É uma articulação com os prefeitos da Baixada, de maneira que você tem uma ação conjunta. Não adianta só fechar as praias, você precisa coibir também o volume de veículos rumo à Baixada. A fala do nosso diretor da Artesp estava correta, é uma decisão técnica, porque você tem ali restrições enormes quando você tem um volume grande de veículos com congestionamento, que pode gerar acidentes, que podem ter outras circunstâncias indesejáveis. Mas, nesse momento, face ao agravamento da situação, face ao governador João Dória ter colocado o Estado numa fase emergencial, que é uma fase ainda mais dura do que a fase vermelha, então há uma decisão do governo de você suspender esta operação, assim como estamos suspendendo também na Tamoios a reversão da faixa de subida, para que também não haja para o litoral norte nenhum estímulo de turismo nesse período. Qual é o período de suspensão da Operação Descida, secretário? Olha, ela vai, em primeiro lugar, até a Páscoa. Se houver uma prorrogação do lockdown na Baixada ou da fase vermelha, da fase emergencial aqui nesta fase vermelha, nós também vamos prorrogar a proibição da Operação Descida. Né? Mas, nesse primeiro momento, estamos aí confiantes que até a Páscoa isso tudo vai apresentar uma diminuição nos números de internações, esses números tão difíceis que estamos enfrentando aí
por conta da pandemia. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista com o secretário estadual de Logística e Transportes do governo Dória, João Otaviano. Ele fala sobre a suspensão da Operação Descida, mas tem uma novidade assim muito interessante também. O Diário Oficial do Estado hoje lança uma manifestação uma manifestação de interesse público para empresas interessadas em implantar um novo corredor multimodal entre o Planalto e a Baixada. Um sistema de transporte com rodovia, ferrovia, talvez. Tem dutovia também, secretário? A ideia é que saia do Rodoanel e venha até a margem esquerda do Porto, em Guarujá, não é isso? Ficamos hoje no Diário Oficial um chamamento para projetos, porque há necessidade de uma terceira via de chegada ao litoral, mais notadamente de chegada ao Porto. Hoje nós temos uma limitação bastante robusta, que é só a descida de containers para o Porto via uma única pista da Via Anchieta. Então, isso já constitui por si só uma limitação ao crescimento do Porto, esse equipamento tão importante para o Brasil, para a América Latina. Então, o governador João Dória autorizou, nós estamos publicando aí um chamamento de projetos internacional para que haja uma apresentação, então, de estudos para uma nova ligação entre o Planalto e a Baixada, mais notadamente a margem esquerda do Porto, desde a conexão do Rodoanel até essa importante ligação. E pode ser um modal rodo ferroviário, chegando até a ferradura do Porto, não é? E também há espaço para uma dutovia que também possa fazer parte desse projeto. Está aberto, estamos procurando bons projetos, boas ideias aí, para que a gente venha materializar mais uma ligação entre o Planalto e a Baixada. No governo Alckmin foi proposto uma ligação desse tipo por uma empresa, mas na época foi arquivada. Quer dizer, a ideia já é antiga, mas nesse momento é novidade. Eu não vi isso, eu acho que, não sei se o secretário já deu alguma entrevista sobre isso, mas é primeira mão para o ouvinte da Jovem Pan Santos, não é? Praticamente primeira mão. Falamos outro dia com outro veículo, mas a publicação é hoje, a Jovem Pan está dando em primeira mão aí essa informação de que temos aí esse projeto. Já foi estudado, quer dizer, isso já vem sendo estudado há muito tempo. O que faltou foi a determinação do governo de que nós vamos atrás desse projeto e nós vamos viabilizá-lo, né? E essa determinação não falta ao governador João Dória. Então, nós vamos atrás desse projeto para viabilizar uma terceira ligação entre o Planalto e a Baixada. Secretário João Otaviano, mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan Santos, além dessas duas observações muito importantes, a suspensão da Operação Descida, aí durante o lockdown, durante a fase emergencial do Plano São Paulo, de enfrentamento do coronavírus, e o lançamento, o chamamento das empresas para uma nova ligação, manifestação de interesse privado, por uma nova ligação rodoviária, ferroviária e até dutoviária entre o Planalto e a Baixada Santista. Mais alguma observação importante, secretário? Eu só reafirmo a necessidade das pessoas entenderem que cada um tem sua responsabilidade nesse combate à propagação do vírus. Então, conforme tem sido uma recomendação do governo e repetida exaustivamente pelo governador João Dória, fique em casa, se não precisar sair, fique em casa, use máscara, use toda a higienização possível nas suas mãos e respeite o próximo. É só a solidariedade nesse momento que vai nos ajudar. As vacinas estão chegando, mas é de médio prazo. Ontem mesmo, o Butantan entregou mais de 3 milhões de doses ao Plano Nacional de Vacinação. O governador teve ontem de manhã no Butantan entregando mais 3 milhões de doses. Então, é necessário que as pessoas entendam a sua responsabilidade e tenham esse ato de cidadania. Evite as viagens para o litoral, evite a aglomeração, use máscara e, se possível, fique em casa. Muito obrigado, bom dia a vocês. Secretário João Otaviano, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista e muito boa sorte aí na continuidade do exercício do cargo. 7h20. Repita. 7h20. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan.
A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Aplicativo Jovem Pan Santos. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 22 minutos, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13 997 880966. Repita. 13 997 880966. Hoje nós temos análises, comentários do Marcelo Marsaioli, do Nicolau Obede, que ainda não participou, está aí no banco de reservas, daqui a pouquinho ele vai entrar, e também do empresário Paulo Mendes, diretor-presidente do Grupo Mendes. Você, ouvinte, participa também e daqui a pouco também tem participação do ouvinte. Vamos conversar de novo com o empresário Paulo Mendes agora sobre o setor de shoppings. Já falamos um pouquinho de construção civil e os shoppings, hein, Paulo? Shopping comércio de forma geral está passando por um momento muito difícil. Eu dei algumas entrevistas no começo dessa pandemia, de alguma forma, mostrando a minha expectativa pessimista. Graças a Deus, essa expectativa não se concretizou. Muito até por conta daquilo que a gente conversou agora há pouco. Eu acho que o governo federal foi hábil, e praticamente duas medidas que eles fizeram com que as coisas fossem por mais dura que tenha sido, fossem mais brandas, tanto para o colaborador quanto para os empresários, que é aquilo que a gente conversou, que era o auxílio emergencial e o contrato de trabalho, suspensão do contrato de trabalho. Agora, eu acredito que, e também teve muita ajuda, por parte de todos os locadores, e aí eu estou falando locador, eu não estou falando só de shopping, eu acho que os locadores, de forma geral, eles foram extremamente parceiros e sensíveis aos problemas que os lojistas estavam sofrendo, Então, todos eles, de alguma forma, com intensidades diferentes, mas todos eles ajudaram os seus lojistas. Eu acredito que essa ajuda, neste momento, ela vai continuar acontecendo. Eu só não sei exatamente em qual intensidade, Porque assim como os lojistas também estão passando por momentos difíceis, nós, os locadores e também donos de shopping, a gente também está. A gente, para vocês terem uma ideia, o ano passado, o Grupo Mendes, ele abriu mão, no setor de shopping, ele abriu mão no caso do Praia Mar, de 5,3 competências, e no caso do Brisa Mar, 6 competências. Significa que a gente abriu mão de metade dos aluguéis de 2020, Tudo isso para, de alguma forma, tentar atenuar o sofrimento do lojista. Eu acho que é importante salientar que, de acordo com o que eu vejo que está acontecendo, o setor de shopping foi o segmento da economia que mais ajudou os seus parceiros. Claro, tiveram outros segmentos que ajudaram, mas eu não vejo que ajudaram na intensidade tão grande como os shoppings estão ajudando. Voltando para a sua pergunta, eu acho que está sendo difícil,
né, para os lojistas. Dentro dos lojistas, tem segmentos que estão sofrendo mais do que outros. No caso do shopping, o pessoal da alimentação, da praça de alimentação, está sofrendo bastante, né? Porque além da restrição do horário, tem a restrição de lugares na praça de alimentação, né? A pessoa não consegue se alimentar se não conseguir sentar. Então, eles estão sofrendo. Isso sem falar nos cinemas, que estão há praticamente 12 meses sem faturamento. Por mais que eles tenham permissão de abertura, mas não tem filmes para veicular, né? Então fica muito difícil. Já visto o que está acontecendo com o Rox, né? De alguma forma, o Toninho está conseguindo sensibilizar as pessoas para que o ajudem. E o pessoal também de entretenimento, né, que nós temos no shopping. É um momento difícil, né? É um momento que a pessoa vai ter que novamente se reinventar, mas esse momento vai passar, né? Claro, as pessoas vão passar com uma certa dificuldade, mas aqueles que passarão, que eu espero que sejam todos, ou a grande maioria, vão sair muito mais fortalecidos por ele do que no momento que eles entraram. Uma boa notícia é a da vacinação. Cubatão começou a vacinação das faixas entre 69 e 71 anos ontem. Santos começa hoje, atingiu a minha faixa, eu tenho 69 anos, eu vou ser vacinado, depois do programa eu vou para um posto de vacinação, sua mãe também? Também. A dona Celeste. Dona Celeste. É uma excelente notícia, né? A Mirene daqui da Jovem Pan, ela falou para mim que a vacinação da mãe dela foi um dos momentos mais emocionantes da vida dela. É muito importante, né? É imprescindível. A gente estava escutando o secretário falando que tem que ter distanciamento, cuidado. O que a gente precisa hoje, é claro, isso é imprescindível enquanto não tenha vacinação em massa. Eu acho que vai acontecer até depois de um tempo. Mas a única solução que eu vejo é a vacinação, não tem outra, né? A gente precisa acelerar a vacinação. No Brasil ela está acontecendo aí de uma forma muito tímida ainda, mas pelas informações que eu recebo, acho que a partir de abril vão se intensificar, porque vão chegar muito mais doses, né, nos próximos meses, né? Espero que em julho, agosto, setembro, grande parte da população brasileira seja vacinada, consequentemente imunizada, e a gente volte ao mais próximo do normal possível. A nossa expectativa é essa também, que até julho, agosto, as coisas na economia, nas atividades em geral, em educação, saúde, construção, todas as atividades comerciais, elas voltem ao normal. É essa a expectativa também, Nicolau Obeid? Eu vou ser vacinado hoje, a tua vez ainda não chegou não, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, 3 Paulos aí, né? Paulo Mendes, Paulo Schiff, Paulo Andrade. É uma trinca, né? Que nem disse o Marçaioli. Bom dia, Marçaioli. Bom dia, ouvintes. A minha vez vai ser dia 12, Paulo. 12 de abril. Eu estou agendado. Eu tenho 64, né? Estarei fazendo 64 dia 4 de abril. Então, dia 12, eu já entrarei na vacinação de 64 a 68, se eu não me engano, né? Porque você entrou agora no 69 e 73, é isso? 69 e 71. 71. Então, aí o dia 12 eu devo estar me vacinando e com certeza irei me vacinar, né? Porque eu acho que é muito importante isso. Não só importante, eu gostaria até de salientar que eu vi aí o Paulo Mendes falando, que é muito importante também as pessoas se conscientizarem, né? O que eu tenho batido muito em cima, e ontem, pela primeira vez, eu vi no jornal A Tribuna uma pessoa, uma médica falando sobre isso. Enquanto não houver consciência da população, não haverá, não vai ser efetivo ou eficaz o lockdown. Nenhum tipo de afastamento, nada, porque as pessoas parecem que não se conscientizam em relação a isso. Porque qualquer ação do governo, ele só está prejudicando o comércio, só está prejudicando a economia e não está
tendo eficácia nenhuma. Eu não vejo esse lockdown que nós estamos aí sofrendo, como ele bem disse o Paulo, em relação aos shoppings. Eu também sou comerciante, estou com a minha loja fechada, como galerias, como todos os shoppings, todas as lojas aqui na cidade de Santos, e agora vai ter lockdown no Vale do Ribeira, vai ter lockdown no Vale do Paraíba. Eu não vejo eficácia. O resultado disso vai ser muito pequeno, né, porque vai ser a desocupação das UTIs, a desocupação dos hospitais, em relação à proporcionalidade de contaminação que nós estamos tendo e número de mortes. Eu acho que o único funcionamento é a conscientização. Então, ontem começou uma campanha, como acho que foi você que falou, né, Paulo, em relação na televisão, e eu achei aquela campanha muito eficaz. Tem que colocar o pessoal consciente de que o vírus mata, o vírus pode matar alguém próximo da família, e que realmente as pessoas têm que se isolar ou se prevenir. Voltando ao assunto de shopping, eu acho o shopping o local mais seguro que existe para uma pessoa ir. Um shopping é uma loja. Um shopping ele controla a temperatura, ele exige o uso de máscara, ele exige o uso de álcool gel, as lojas não deixam entrar, dependendo do tamanho, 3, 4, 5 pessoas, ou seja, só 20% da sua capacidade. Então, eu não vejo sentido algum do que os governantes estão fazendo. Eu acho um absurdo o que eles estão fazendo, prejudicando a economia. Como o Paulo mesmo disse, ele, como locador, ele não recebeu 6 aluguéis durante 12 meses. Eu também estou sendo prejudicado na venda, estou sendo prejudicado como locador. Então, eu quero ver o resultado depois dessa pandemia. A vacina é bem-vinda, eu quero que tudo isso passe, eu tenho o mesmo interesse que todo mundo tem, mas eu estou com medo do depois, do after. Pós isso tudo, eu quero ver como é que vai ficar a economia. Muitas lojas vão fechar, com certeza, muitas pessoas já desistiram, vão fechar? Não, já fecharam, já desistiram do seu negócio, então é uma situação muito difícil, principalmente para a área de alimentação. Na parte de alimentação, aí nós temos uma rua, Tolentino Filgueiras, que é uma rua que surgiu em Santos e foi muito bem-vinda como uma rua de fast food, uma rua de restaurantes, né, para alimentação. E ali tem muita gente que já falou que vai entregar a casa, vai entregar seus pontos, não tem mais condições de continuar. Então, a economia vai se reestruturar? Vai, mas vai levar algum tempo, e isso vai ser um prejuízo muito grande para o país e para todos os governantes também, porque eles vão deixar de arrecadar impostos e etc. Então, eu não vejo nenhuma colaboração dos nossos governantes no que se refere à isenção de impostos, a ajuda emergencial para a economia, não vejo nenhuma ajuda, só postergação. A única coisa que eu vi, a Prefeitura de Santos vai postergar ISS, vai postergar taxa de licença, que isso aí não significa praticamente nada. O governo estadual não está ajudando em absolutamente nada, e o governo federal está postergando os impostos, né, que no caso seria, para quem é microempresário, o simples, mas vai ter que pagar lá na frente. Então, não vejo nenhuma colaboração nesse sentido. Salários do funcionalismo continua inteiro, né? É muito cômodo ficar em casa recebendo salário, isso é bom, né? Quem é que não gostaria disso? Por isso que também tem esse nicho de pessoas que são favoráveis a esse lockdown. Lockdown para quem recebe salário é ótimo. Corta o salário dos nossos deputados, corta o salário de senadores, governadores, para você ver se eles já não mudam de ideia rapidamente e vão achar uma outra fórmula de resolver esse problema. Então, assim, não estou subestimando a doença, não estou negando a doença, mas eu acho que nós temos que ter bom senso. Bom senso eu acho que é muito importante. Fechar tudo, que nem o caso dos ônibus. A Prefeitura de Santos aqui está colocando horário para ônibus, mas o MTU fica lotado, o VLT fica lotado. Você acha que faz sentido isso, Paulo? Não faz sentido algum. Uma das pautas do jornal é exatamente essa. Com restrições ao transporte municipal, ônibus intermunicipais da MTU têm circulado lotados na Baixada Santista. A taxa de ocupação dos 355 leitos de UTI para Covid
na cidade de Santos, que centraliza praticamente o atendimento na Baixada, é de 86%, é realmente assustadora. 7h35. Repita. 25 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos, Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital. E já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular. Sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran. Governo de São Paulo, Estado de respeito. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Com o veterinário Rafael Perdiz. Uma das alternativas de alimento para o seu pet é a alimentação que o próprio tutor prepara em casa. Porém, somente diversificar os ingredientes e fazer com muito cuidado e carinho não basta. É necessário balancear todos os grupos de nutrientes de acordo com o peso e porte do animal, além de levar em consideração alguma necessidade especial. É preciso também complementar com um premix vitamínico mineral. Consulte um médico veterinário nutrólogo para obter a receita de uma dieta ideal para o seu pet. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigo. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 38 minutos, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Você pode participar também direto, se você se inscrever, pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos. Você acompanha as imagens, todo mundo de máscara aqui, não é, Paulo Mendes, no Jornal da Manhã Litoral Paulista. E você participa direto. Você manda pelo YouTube a pergunta, a informação, a opinião, o comentário. Pelo facebook.com/Jovem Pan Santos também. Paulo Mendes, tem uma pergunta de um ouvinte para você sobre o shopping de Praia Grande. Quando é que vai começar a obra do shopping de Praia Grande, Paulo? Olha, talvez o momento que nós estejamos vivendo não seja mais propício. Mas todo projeto de shopping, ele é um projeto com uma expectativa de longo prazo. Então, por mais que esse momento seja duro, nós continuamos acreditando no projeto. Isso significa que esse projeto ele vai existir, né, ele vai acontecer, mas a gente só tem que calibrar para que a gente faça esse lançamento no momento oportuno. Talvez agora não seja esse momento oportuno, mas eu acredito que muito em breve, quando eu falo muito em breve, talvez dentro de 2 anos, 3 anos, 3 acho que muito, mas no máximo 2 anos, isso esteja acontecendo. É o Vitor Soares, de Praia Grande, que está fazendo essa pergunta para você. O Alexandre Ramos, ele pergunta depois, o Nicolau explica, como o Nicolau explica que depois do lockdown, o Reino Unido teve essa semana menos de 20 mortes. O lockdown não funciona? Funciona inclusive no Brasil, né? Em Araraquara, que foi a primeira região do estado a ter uma situação muito crítica em relação à ocupação das taxas de UTI, dos leitos de UTI, decretou lockdown no começo de março e colheu resultados, quase 40% de redução de contaminações. Mas houve aumento de leitos, hein, Paulo? Na verdade, funciona, e reduz as contaminações, mas também afeta tão duramente a economia, e o Brasil é um país pobre. No Reino Unido, no lockdown,
A pessoa que fica em casa recebe 20 mil reais por mês do governo. Aqui no Brasil ainda não começou a receber a rodada desse ano de 250 reais, 375 reais. Então, é uma situação diferente. O lockdown funciona, mas afeta duramente também a vida, o dia a dia das pessoas aqui no Brasil. Paulo, você falou que o Shopping Brisamar não recebeu 6 meses, né, dos lojistas de aluguel no ano passado, o Shopping Praia Mar em Santos 5,3. Isso foi uma parceria do shopping com os lojistas para enfrentarem juntos as dificuldades. Mas o Shopping Praia Mar recebeu um ataque na TV Santa Cecília, dizendo exatamente o contrário disso, a jornalista Nathalie Nanini. Como é que você viu isso? Eu vi isso com... Primeiro, fiquei surpreso, né, de ter recebido de ter visto essa matéria, e com muita tristeza, né? Talvez nós não tenhamos conseguido comunicar isso, né, para a população de uma forma mais transparente, mas eu talvez não acredito que esse tenha sido o erro. O que eu vejo é o seguinte: a gente estava conversando agora há pouco de todo o esforço do setor com relação às ajudas que foram dadas para os lojistas. Essas ajudas, por maiores que sejam, elas não são suficientes. Elas nunca serão suficientes. Alguns lojistas, eles vão superar, alguns lojistas estão passando de uma forma menos traumática por esse momento, e outros, infelizmente, eles vão ficar pelo caminho. O que eu vejo é exatamente isso, tá? Talvez os lojistas estejam querendo mais ajudas. Com relação a essa matéria especificamente, eu fico triste, porque um dos deveres, talvez, do jornalista é procurar a verdade, né? E eu vejo que o que foi relatado foi informações que não tinham fundamento, né, perante a verdade, e de alguma forma essa comunicação foi feita de uma forma torta. Eu lamento muito pela matéria, mas eu acho que esse caso já está superado, e o importante é a relação que nós temos com os nossos lojistas, e eu tenho certeza que eles entendem todo o esforço que a gente fez e vai continuar fazendo, não só nesse momento, mas por todos os momentos que se façam necessário, para que se fortaleça ainda mais a parceria entre nós e eles. A palavra que vem na minha cabeça é exatamente essa, parceria, uma parceria, porque não tem outra forma. O lojista depende do shopping, o shopping depende do lojista. Exatamente, não tem outra forma. Qual é o número de perdas, assim, de lojas, de fechamentos que o Nicolau relatou no Brisamar e no Praia Mar? Olha, hoje nós estamos com 5 lojas fechadas no Brisamar e 8 lojas fechadas no Praia Mar. Nós tivemos algumas entregas, foi um número muito menor do que eu esperava, né, logo depois da abertura que aconteceu em junho. Mas agora, quando Dória, o governador Dória, ele decretou o fechamento do comércio, já tiveram algumas lojas que entregaram, né? Então eu acho que esse momento, e eu concordo com o Obed, esse momento ele vai ser mais duro, porque a gente, em março, nós estávamos numa curva ascendente, né? Os lojistas estavam numa situação mais confortável, então eles tinham uma condição econômica, uma condição de caixa diferente da condição que ele está se encontrando hoje. Em março do ano passado. Do ano passado. Agora, quando se decretou, ele já veio meio que cambaleando para esse fechamento, né? Então, alguns, ao decretarem o fechamento, eles já entregaram as lojas. Então, eu acho que o volume de entrega vai ser alto, eu concordo com o Obed, mas não quer dizer que isso se permaneça. Eu acho que a reposição, de alguma forma, assim que a população estiver imunizada, ela vai ser rápida, vai ser intensa. O Brasil, graças a Deus, tem essa capacidade de recuperação muito rápida. Eu acredito nisso,
E eu vi isso acontecendo no segundo semestre do ano passado. Agora, você viu agora o secretário João Otaviano anunciando uma nova estrada entre o Planalto e a Baixada Santista, o Porto de Santos, né? Uma dutovia, rodovia, ferrovia. Você não se animou para começar o shopping de Praia Grande, não? Olha, eu me animei, acho que toda notícia é motivo de que você aumente a sua expectativa. Eu gostaria que essa notícia também viesse com anúncio da retomada da ligação seca entre Santos e Guarujá, tão esperada há uns 30, 40 anos. E que é um compromisso do governador João Dória com o ouvinte da Jovem Pan no primeiro dia do Jornal da Manhã Litoral Paulista, em 2019, a entrevista foi com o João Dória, ele prometeu, ele assumiu esse compromisso com o ouvinte da Jovem Pan Santos. Eu não vou colocar responsabilidade só para o Dória, eu acho que tanto o Dória como vários outros governadores já assumiram esse compromisso, infelizmente eles não cumpriram. Exatamente. Né? Eu acho que a nossa região ele é importante o suficiente para que esse projeto saia do papel e viabilize, né, facilite todo o trânsito e o comércio e o fluxo de pessoas entre as duas cidades. Essa questão da pandemia é a primeira vez que a geração atual lida com uma coisa dessa, né? A última vez foi há mais de 100 anos atrás, a gripe espanhola, e ontem a gente teve um fato interessante. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, como é a pronúncia em alemão, ela pediu desculpas e revogou um confinamento que seria feito de 5 dias na Páscoa, entre 1º e 5 de abril, porque se mostrou mal planejado e ineficiente. 5 dias, os infectologistas mostraram que não teria resultado. Ontem ela se desculpou e revogou o confinamento de Páscoa. Ontem também, o governador João Dória anunciou vacinação de professores e policiais, começando dia 12 de abril, inclusive policiais federais, e deixou os outros governadores novamente sob pressão, né? Ele anuncia a vacinação de professor e policial aqui, os governadores do outro estado, já estou vendo o governador de Goiás, o governador do Espírito Santo, chiando, reclamando com o João Dória, principalmente o Ronaldo Caiado, que é médico, né? 7h48. Repita. 12 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A pandemia mudou os modelos de trabalho e a grande descoberta é que dá para economizar com o escritório. Empresas e profissionais liberais encontraram no coworking a solução para obter produtividade com baixo investimento. O Espaço Certo oferece salas privativas, espaços compartilhados, salas de reunião e treinamento e planos de endereço fiscal. Os serviços de recepção, internet, copa, limpeza e manutenção já estão inclusos. Tenha um espaço profissional sem as interferências do home office. Ligue e agende uma degustação. Espaço Certo, Avenida Ana Costa 61, telefone 3229-1900. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h50, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Nós vamos conversar agora com o presidente do LID Litoral Paulista, Jarbas Vieira Marques Júnior. O LID tem mais de 100 empresas filiadas e começa uma campanha, está fazendo uma campanha muito importante com o Rotary Santos, o Rotary Clube de Santos, uma campanha de doação de cilindros de oxigênio.
nesse momento em que praticamente todas as cidades precisam de oxigênio para atender os pacientes de Covid. A gente viu a crise que aconteceu no Amazonas. Como é que funciona essa campanha, Jarbas? Bom dia. Bom dia a todos na mesa, Paulo Mendes, ao Paulo Andrade, ao Marçaioli, meu amigo, e ao Nicolau. O que está acontecendo hoje dentro dessa pandemia? Eu estava ouvindo o programa aqui, a gente discutindo as ações, mas o importante, nós estamos nesse momento sem a vacina ainda, né? Sem uma boa abertura da vacina e com falta de insumos. E talvez um dos principais insumos, ou o principal insumo, seja o oxigênio. Na verdade, o oxigênio tem disponível. O que está faltando é como levá-lo. E não existe, o governo do Estado não está conseguindo comprar cilindros. Então, nós fomos procurados. O que o governo precisa? De 3 mil cilindros para distribuir aos hospitais públicos, para que chegue lá e as pessoas possam respirar. Só que esse cilindro não existe e o medicinal muito menos. A Anvisa, no final de semana, autorizou cilindros de oxigênio industriais. Então, a gente está fazendo uma campanha para buscar esses cilindros, tem que ser de oxigênio, é importantíssimo, não pode ser de outros gases, nem de ar comprimido, para que entregue ao governo. Como é que vai funcionar? Ou uma doação ou empréstimo. O governo vai fazer a coleta através de uma empresa de gás, então ela vai na empresa, coleta esse cilindro de oxigênio, leva até Ribeirão Preto, onde uma cervejeira está fazendo toda a desinfecção, vai abastecer o cilindro e vai entregar para os hospitais. E, posteriormente, o governo do estado vai devolver esses cilindros para as empresas. Então, é uma ação muito importante. Hoje, o recurso que falta é o cilindro, para levar o oxigênio, não é a capacidade de compra financeira, mas é a falta do cilindro. E é muito importante que, em algumas cidades, 54 cidades do estado já estão com colapso no oxigênio, no fornecimento de oxigênio. Então, quem puder nos ajudar será muito importante. Pode entrar em contato pelo celular, pelo WhatsApp, 997731717. Eu vou repetir, 997731717. E pode fornecer um cilindro, vários cilindros, da forma que for viável. E, prioritariamente, esses cilindros serão distribuídos aqui na Santista. Se tiver excedente, vão para outras regiões. Esse telefone 997731717 é prefixo 13? Prefixo 13. Então, quem tiver um cilindro de oxigênio, não pode ser de outro gás, mesmo que seja para outro uso e entrega, pode ser doação, pode ser um empréstimo. O cilindro vai ser abastecido, distribuído aos hospitais e depois pode ser devolvido, inclusive, para o dono. Isso mesmo, exatamente. Algumas pessoas que mergulham ofereceram cilindros de ar comprimido. Não é possível. Então, até agradeço a boa intenção, mas infelizmente não pode. Só cilindro de oxigênio mesmo. Então, se você tem um cilindro de oxigênio, pode participar dessa campanha, é importante. A doação pode ser feita por contato com o celular 13 99773 1717. Nós conversamos com o presidente do LIDE Litoral Paulista, Jarbas Vieira Marques Júnior. Jarbas, obrigado pela participação e boa sorte aí na campanha do LIDE para doação de cilindros de oxigênio junto com o Rotary Santos. Eu que agradeço, Paulo. E vamos enfrentar essa crise, né? A gente tem que enfrentar da forma que cada um pode, né? Ontem, o presidente da Câmara, o deputado Lira, cobrou uma reação do Arthur Lira, né? Cobrou uma reação do governo Bolsonaro com um discurso muito duro e surpreendente, porque ele foi eleito aí com a ajuda do Bolsonaro, recentemente presidente da Câmara, no começo de fevereiro. Ele cobrou reação, que são erros evitáveis, que são erros imperdoáveis que aconteceram no enfrentamento da pandemia, e que se vier algum remédio da Câmara para isso, vai ser um remédio amargo. Ele falou remédios amargos, alguns fatais. Ele deu recado também para o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre a relação com a China, da qual a gente depende, fornecimento de insumos para vacinas, e com os Estados Unidos, com a Europa também, no meio ambiente, para o ministro Ricardo Salles. Marcelo, como é que você interpretou esse discurso do Arthur Lira ontem, hein?
Olha, Paulo, foi um discurso bem duro, mas o Bolsonaro já foi avisado, acho que 100 vezes, sobre o Arthur Lira. O Arthur Lira é um político que de fidelidade ele não tem nada, e aí ele atacou, mas ele atacou veementemente ontem. O Rodrigo Pacheco foi um pouco mais light, mas também deixou claro o recado dele. Eu acho, inclusive, que a mudança de postura do presidente, na minha ótica, passa por uma rebelião interna do próprio Congresso. As bases de eleitores dos congressistas devem estar gritando na casa deles. Então, eles foram ao presidente e falaram, olha, ou a gente muda a postura, ou a gente você vai ter inimizades aqui dentro. Agora, o Arthur Lira ele foi muito claro. Nenhum mal entendedor pode entender de outra forma. Ele foi muito claro quando ele disse que erros grosseiros na condução do processo levaram à escalada em progressão geométrica. Ele está falando do governo federal, do próprio governo dele. E ele falou do remédio amargo, Paulo. O remédio amargo para situações como essa é uma clara ameaça. O presidente precisa colocar o gato no telhado e ficar esperto com o Arthur Lira. Porque quando ele fala disso, ele sugere impeachment. Eu tenho certeza absoluta que foi isso que ele deu a entender. Eu acho que agora precisa haver uma coordenação melhor de esforços. E quanto ao Ernesto Araújo, Paulo, alguns podem ter memória curta, mas eu não tenho. Quando ele apelidou o vírus de comunavírus, quando ele fez a piada xing-ling no Twitter dele, quando ele fez chacota no mundo inteiro no ano passado, quando o vírus ainda estava meio controlado aqui no Brasil, né? Bem no meio do ano, a minha memória não falha, eu lembro muito bem disso. Ele é uma sequência de asneiras. O Ernesto Araújo é, sem dúvida, se não o pior ministro do governo Bolsonaro, ou um deles. Ele prejudica muito o presidente. Então, ontem foi sugerida a renúncia dele, foi sugerida a saída dele, porque ninguém quer ajudar o Brasil. Ninguém quer ajudar. Agora ele está passando o chapéu no mundo e as pessoas falam, por que eu vou te ajudar? Você só fez besteira, tirou sarro de todo mundo. Ou seja, os países que ajudarão o Brasil a partir de agora, ajudarão por uma razão só, porque o Brasil será o epicentro mundial e ameaçará toda a cura mundial enquanto ele não for curado. Mas por benevolência e por boa política, o Ernesto Araújo fez questão de enterrar isso. O dia foi duro para o Bolsonaro também. O ministro, agora ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que caiu por ter sido honesto. Também é uma acusação dura, né, o esquema do governo federal, o Pazuello dizendo que caiu do ministério por ter sido honesto. Enquanto isso, Paulo Mendes, empresários de Minas Gerais, que coisa feia foi, né? Os empresários, a lei obriga que quando você compra vacina, antes você pode comprar vacina, doar para o Ministério da Saúde, enquanto os grupos prioritários não forem vacinados. Depois você pode doar metade e ficar com metade. Inclusive, esse fura-filas no Brasil mostrou toda a falta de cidadania, toda a falta de liderança, carência de liderança. Agora, os empresários de Minas Gerais, muito feio, né? Eles compraram a vacina da Pfizer e se autovacinaram, violando a lei, Paulo. É lamentável. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, se a gente não pensar na coletividade, a gente não vai ao encontro de uma solução. Eu concordo com essa lei. Eu acho que o importante é que os grupos prioritários sejam vacinados no primeiro momento e depois, caso seja necessário, os empresários façam a doação de 50%. Não adianta você acreditar que você pode ser uma ilha. Né? Não tem essa solução. Né? Essa solução não vai melhorar a vida do seu entorno. Se a gente não pensar de uma forma coletiva, a solução não vem. É exatamente isso. Nicolau Obeide, a tabela do Campeonato Brasileiro saiu ontem, você viu que o Paulo Andrade está preocupado aqui, né? Tá para baixo, né? O corintiano Paulo Andrade. O clube só vai poder demitir uma vez o treinador e contratar outra. Como é que o Corinthians vai fazer, hein, Nicolau Obeide? O Corinthians gosta de demitir, né? Eles gostam de demitir treinador, porque a culpa é sempre dele. Mas eu não sei se isso aí vai vingar, não, viu? Isso aí eu acho que é balela aí. Eles estão querendo arrumar um jeito de estabilizar mais o futebol, porque realmente a demissão de treinadores tem gerado problemas também financeiros para os clubes, né? Os clubes aí também devem salário para vários treinadores, né? Que tem contrato em andamento, e a culpa
sempre estoura em cima do treinador, porque parece que o time, quem joga, quem entra em campo é o treinador. Então, eu acredito que isso não vai durar muito tempo. Essa crise econômica aí, que está afetando demais o futebol brasileiro, né? Porque não tem arrecadação, patrocínio muito difícil. Agora o Campeonato Paulista é no Rio, né? Uma coisa assim meio estranha, mas eu entendo que eles estão tentando achar fórmulas e regras para que possa estabilizar mais os clubes de uma forma que onere menos, né? Você vê, o Santos, ele deve salário para 4 treinadores, né? Você que está mais por dentro do que eu na parte de gestão, mas eu acho que desde me ajuda aí, que eu não lembro o nome dos treinadores. Gesualdo, acho que está devendo para ele. Se eu não me engano, deve até para o Cuca. Sampaoli. Sampaoli, então. Está devendo salário para todos eles. Agora, essa iniciativa da CBF é uma espécie de compliance, né? Uma espécie de ética, né? Já existe na Europa a limitação financeira. O clube só pode investir dentro do que ele arrecadou no exercício anterior, né? É uma primeira iniciativa no Brasil. Agora, essa tentativa de fazer o Campeonato Paulista burlando a regra aí em outro estado é patética, né, Paulo? Patética. Eu acho que todos, né? Todos têm que dar o exemplo, senão fica difícil, né? A gente sabe que é difícil abrir mão, né, como o Obed falou, da receita, né? Receita, mas eu acho que esse momento a gente não tem que pensar na receita, a gente tem que pensar na solução, tem que pensar na cura, tem que pensar para onde nós temos que caminhar para que a cura venha o mais rápido possível, né? E você estava falando agora há pouco de lockdown. Eu acho que, por mais que a gente considere que o que a gente está vivendo em Santos seja lockdown, eu acho que a intensidade do lockdown ainda está pouca, né? Eu transito de vez em quando na rua, eu vejo que tem muitos carros na rua, e o que eu acho que tem que fazer, eu não sou contra o lockdown, desde que não se estenda muito, né? Se a gente tem que dar as nossas cotas de sacrifício, e aí eu estou me referindo também ao futebol, se a gente tem que dar a nossa cota de sacrifício, que seja intensa, mas com um prazo mais curto. O que não pode a gente colocar doses paliativas e estender o prazo. Isso machuca muito mais, né? Eu acho que o futebol, eu acho que ele tem que assumir essa questão e parar, né, durante esse período, de parar e dar o exemplo para todos os outros, porque tem muitas crianças, muitas pessoas que assistem e veem esse exemplo e fazem de uma forma errada também nas suas vidas, né? Mas, Paulo, se você me permite, eu acho que o grande problema do lockdown é a falta de credibilidade que nós temos no governo, porque eles vão fazer um lockdown até o dia 4 de abril. Tudo bem, se nós acreditássemos que seria isso, perfeito, eu acho que todo mundo daria sua cota de sacrifício. Só que nós já sabemos que dia 4 eles vão prorrogar, que nem aconteceu das outras vezes. Então, esse é o grande problema. Aí as pessoas não acreditam e acham que vai continuar isso aí. E aí não respeitam. Eu acho que esse é o grande problema do lockdown. Eu de alguma forma, concordo com você, e eu até acho que o lockdown ele não tinha que ser da nossa região, ele tinha que ser do estado inteiro. Sim, é verdade. Não adianta só Santos e região fazer o lockdown e a cidade de São Paulo não fazer, né? Eu acho que essas decisões, elas têm que ser orquestradas de uma forma mais ampla, né? E não descentralizadas. As decisões que são descentralizadas, o pessoal está criticando demais o Ministério da Saúde. Por quê? Porque não está assumindo a responsabilidade da decisão, né? E eu vejo que nesse momento, e aí eu não quero tecer nenhuma crítica ao Dória, mas nesse momento, ele, de alguma forma, ele não está assumindo a responsabilidade, porque ele sabe que tem que fazer alguma coisa mais enérgica, mas ele sabe que o ônus vai ser grande, e ele não está tendo coragem de fazer. Inclusive, é integrado claramente dos 355 leitos de UTI de Santos, que estão ocupados 86%, 146 são com pacientes de Santos.
e 163 de outras cidades, inclusive do ABC. Ou seja, é tudo integrado, deveria realmente o lockdown ser todo integrado. 2 criminosos numa moto roubaram 98 doses de vacina ontem, numa unidade básica de saúde da Zona Sul de São Paulo, em Americanópolis, armados. Agora, nós vamos terminar com uma notícia mais alegre, Marcelo Marsaioli. O cantor e compositor Elton John completa 74 anos hoje. É uma das carreiras mais maravilhosas da música. 40 álbuns, 801 músicas, 5 trilhas de cinema, 4 trilhas de teatro e 2 Oscars na carreira, né? Elton John hoje, 74 anos. Tem também o filme, né, do Elton John, maravilhoso, Rocketman, Marcelo Marsaioli. Eu tive a oportunidade de assistir o show dele no Allianz Parque, é um músico sem igual, tem sucessos maravilhosos como Tiny Dancer, como The Yellow Brick Road. Ele é um cara fantástico, um baita músico, um filme sensacional também, o Rocketman. E aí, parabéns ao Elton John, que ele continue vivendo longamente, brindando-nos com mais canções do rock moderno. 8h06, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, agradecendo a participação do Marcelo Marsaioli, do Nicolau Obeide, do empresário Paulo Mendes. Paulo, obrigado por estar com a gente aqui e sinta-se à vontade, a casa é sua, inclusive, né? Obrigado, Paulo, sempre um prazer estar aqui e estou à disposição. Nós recebemos o Tiago também, que veio acompanhando o Paulo, o jornalista, tivemos o Paulo Andrade operando a mesa de áudio, tivemos uma entrevista com o presidente do LIDE Litoral Paulista sobre uma campanha muito importante de doação de cilindros, é o Jarbas Vieira Marques Júnior, também uma campanha com uma entrevista com o secretário estadual de Logística e Transporte, João Otaviano, e tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan.